Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Não Quero Dar Conta. Então, aproveitem, façam seus cafezinhos, venham tomar um café aqui com a gente. Mais uma tarde aqui conversando sobre assuntos que a gente ama trazer aqui, né, e compartilhar com vocês toda semana. Mas antes da gente começar, se esse vídeo apareceu para você, ativa o sininho, nos segue, compartilhe o nosso conteúdo. A gente traz conteúdos semanais aqui que com certeza vão falar com muitas pessoas, com você que está nos ouvindo aqui, também com tantas outras pessoas. Então já compartilhe o nosso conteúdo, nos ajude também a crescer esse canal e nos sigam em todas as plataformas. O nosso arroba é o Não Quero Dar Conta, presente em todas as plataformas aí das redes sociais, tá bom? Então, hoje o nosso episódio tá muito legal, né, Dani? Sim. E a gente vai falar de algo que permeia a nossa vida desde a infância. Então, a gente nasce, a gente vai aprendendo certos comportamentos, né, com base daquilo que a gente recebe da nossa família, do que a gente observa, e aí nos acompanha ao longo da vida. E pode virar situações dramáticas, né, Dani? Com pode certeza. ser é uma coisa importante da gente aprender, né, faz parte até um pouco da questão empática do ser humano. Totalmente. Né, é importante, é um conceito importante, né, intrínseco aí à nossa personalidade, então faz parte da nossa curva de aprendizado, da nossa contribuição em sociedade, mas como a gente sempre fala aqui, equilíbrio é tudo, e quando isso foge do equilíbrio pode virar situações realmente dramáticas, né, Dani? Então já é oficial, a Dani sempre fala aqui qual o nome dos nossos episódios, e aí eu vou deixar para ela contar qual é o episódio que a gente vai trazer essa semana. O episódio de hoje, ele conversa muito com vários outros episódios que a gente já trouxe, então talvez a gente faça referência a outros episódios, vocês vão lá, procure esses episódios e assiste, fica a par aí para complementar esse assunto. Mas o tema de hoje é por que a opinião dos outros pesa tanto. E pesa, né, amiga? Por que a gente se importa tanto, né? E a gente tem que importar. Eu comecei falando assim que, né, eu acho que é importante porque tem uma questão empática aí. Sim. Né? Então a gente tem que se importar com a opinião dos outros até certo ponto. Né? Mas quando isso passa do limite, passa do controle, ou quando isso infringe limites nossos, né? Aí eu acho que é uma questão realmente perigosa. E eu acho que isso é muito comum. Sim. Para as pessoas. Assim, esse limite se exceder, né? Eu acho que o problema tá aí, né? Porque tá no pesa tanto, porque a opinião dos outros não é para pesar tanto. É para trazer uma reflexão. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, tipo, Dani, para de emagrecer, que é uma coisa que eu tava falando com a Tami, né? É uma opinião positiva, né? De alguém que tá me olhando de fora e dizendo, tá bom, tá legal, cuidado para isso não virar um excesso agora, né? Uhum. Então, é um caso para se refletir. Poxa, será que eu não preciso agora, né, ficar tão preocupada com isso? Tá na hora de parar? É uma coisa. Agora, o duro é se essa opinião virar um problema. Uhum. Ao invés de trazer uma solução, vamos dizer assim. Traz uma angústia, né? Trazer uma angústia, né? Então, é isso que vocês precisam refletir. Se quando você recebe uma opinião, aquilo vira um determinante na sua vida, então a pessoa fala assim, encerra o podcast, vocês ainda não ficaram famosa, não estão com 1 milhão, encerra. Aí a gente fala assim, vamos encerrar agora, porque tal pessoa falou que é para encerrar e agora eu tô me sentindo desconfortável. Ou às vezes você não encerra naquele momento, mas você passa a não conseguir performar do mesmo jeito que você estava perde o brilho, porque né? você fica insegura. A opinião do outro te deixa completamente insegura. Sabe aquele negócio que parece que você perdeu o rumo? Né? Alguém te dá-lhe uma lapada lá e você perde o rumo do que você estava fazendo. E aí é nítido que você não consegue mais ali performar como você estava indo. Você fala, bom, realmente isso não é para mim, né? Essa pessoa... Eu acho que entra várias síndromes do que a gente já falou aqui. Sim. Síndrome do impostor, síndrome da boazinha. Muito da boazinha. Então assim, tá nos assistindo aqui, maratone todos os episódios. Mas eu acho que a validação aqui, ela vem um passo antes até. E é por isso que a gente achou tão importante trazer esse episódio, né, Dani? Porque se você consegue cortar o mal pela raiz, aí, nesse estágio, isso não vai te afetar. A gente conversou aqui um pouquinho antes, como a gente sempre faz, às vezes a gente bota os spoilers a gente coloca os spoilers dos nossos cafés e a gente conversa também um pouco a respeito dos episódios, né? E a Dani sempre traz uma fala muito legal, que eu gosto muito, que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né?
E quando a gente é criança, a gente não tem esse senso crítico. Por isso que eu falei que eu acho importante a gente se preocupar com a opinião dos outros, mas até certo ponto, né? Então, quando a gente é criança, pequenininho ali, ainda é imaturo, a gente tá nem aí pra opinião dos outros, né? Não. Você não sabe o que é isso. Então, a Dani, a gente tava conversando aqui, a Dani trouxe até alguns exemplos, né? Você vai no mercado, você vai de fantasia, você não tá nem aí se as pessoas vão te ver de fantasia. Pelo contrário, você quer que as pessoas te vejam de fantasia. Olha que legal, eu saí de casa vestida de Elsa. Eu sou o Homem-Aranha. O Miguel, ele vai de Homem-Aranha no mercado, ele sai soltando teia pra todo mundo. Estão nem aí, né? Pra atendente. Tá todo mundo olhando. E esse final de semana teve festa junina das crianças, e o Miguel, ele tava todo lindo, né, de cowboy, de cinto, eu babo, né, de correntinha de cowboy lá, e foi tão engraçado, porque as pessoas chegavam pra me cumprimentar e tal, e se ele percebia que a pessoa não olhava pra ele, ele ficava assim, oi, tipo assim, olha a minha roupa, olha como eu tô lindo, olha como eu sou maravilhoso, né? Então, assim, eles gostam, né, de mostrar que, poxa, olha que legal do que eu tô vestido, né? Mas tem uma busca por validação também, né? E não tem esse senso crítico, né? Mas a gente vai impondo pra eles, olha, né, nessa festinha você não vai de Homem-Aranha, porque, né, o aniversariante vai estar fantasiado, né? O aniversariante é a estrela da noite, né? A festa das princesas, só pode ter a princesa aniversariante. A menos que às vezes, porque hoje em dia tem essa questão, na minha época não tinha, de tipo, é festa, vai todo mundo fantasiado, que é legal também. Mas quando isso não acontece, pelo menos eu falo, ó, filho, não, né? A estrela da noite vai estar fantasiada, nem é esse o tema, é muito legal, mas a gente coloca numa outra oportunidade. Então aí é o que eu falo que é legal a gente se preocupar com a opinião do outro, porque senão a gente vira uma pessoa egoísta, chata, entrona, né? Então, ai filha, festa da amiga de Elsa? Vai de Elsa também. Vai de Elsa também, vai de Barbie, vai de não sei o quê. E aí não é legal, porque você toma ali um espaço que não é teu. Né? Você invade a privacidade do outro, o momento do outro. E aí tem o protagonista também, agora eu lembrei do protagonista. Eu fiquei pensando, gente, vai crescer um protagonista aí se não aprender, né? Mas quando isso ultrapassa um limite muito ruim, que é te paralisar, né? Que é o que a Dani falou. Falar do podcast, não vou fazer mais. Ou aquilo começar a te boicotar literalmente, né? Aí realmente é perigoso. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e ensinar para os nossos filhos desde a infância até onde a opinião, inclusive nossa, pode ou não afetar a vida deles, né? Eu até trouxe o exemplo de parar de emagrecer, que é um exemplo maravilhoso, né? Você ouvir, olha, para de emagrecer que tá ótimo. Isso é um sonho, né? Agora, quando é o contrário, quando você tá mais cheinha, as pessoas falam, você não vai emagrecer? Dá um ódio. Porque emagrecer não é uma coisa fácil, né? Nem rápido. E se a pessoa não tem uma solução pra te apresentar, se ela não vai te ajudar com algo, pode guardar pra si, né? Algumas opiniões, assim. Se ela não vai fazer aquela caminhada com você e nada. Ou vai te comprar um monjaro, né? Vai te dar um monjaro de presente, roupas novas, sei lá, qualquer coisa assim, não vai contribuir com a ação. É bom guardar pra si. Então, tem algumas opiniões que paralisam as pessoas, né? E acho que é esse limite que, quando é ultrapassado, aí vira um problema, né? Até me voltando à infância, e eu queria falar muito da infância, tem um teórico que eu falo muito dele aqui, acho que muitos temas que a gente traz aqui combina muito com as teorias dele, que é o Winnicott. Porque o Winnicott, ele é muito utilizado na educação infantil. Então, toda vez que eu volto na infância, eu lembro das teorias dele, né? E a gente já falou aqui um pouco do falso self, que é uma teoria do Winnicott, né? E a questão da opinião, quando ela vira um problema, é quando você adota uma personalidade para se encaixar. Por quê? Qual é a grande problemática aqui do tema de hoje? É a perda de identidade. Que é um assunto que a gente bate muito aqui na tecla. Por quê? Muitas coisas nos afetam por falta de uma identidade clara, né? Quando você está firmado na sua identidade, também é um papo que a gente estava tendo aqui no nosso outro café antes. Qualquer coisa que te digam, né? Isso aí você não tá bem nesse vídeo, esse vídeo você não ficou legal, você... Tá bom. Você não vai apagar o vídeo, você vai ouvir aquela opinião e aquilo para você não passa de uma opinião. Somente, termina ali. Você não vai sair dali buscar... eu vou apagar esse vídeo então, porque, nossa, eu tô ridícula, vão comentar que eu estou ridícula. Isso não vai virar uma questão para você.
você entende que aquilo é uma questão para o outro e vai continuar com o outro. Você não vai trazer para você aquilo, né? Então, a grande problemática aqui do tema de hoje é a perda da identidade, ou o não desenvolvimento de uma identidade clara, quando você não sabe do que você gosta, o que você quer, e você vai nadando conforme a maré. Então, se as pessoas falam, você tá legal, você tá arrasando, eu tô legal, eu tô arrasando. Se as pessoas não te reforçam, eu acho que eu não tô indo bem, porque ninguém tá e a comentando. pessoa que ela fica esperando validação, ela quer que as pessoas literalmente validem ela o tempo todo, senão ela acha que ela não pode prosseguir. E às vezes, isso já aconteceu comigo, tá? É uma coisa assim, muito ruim. Se você se identificar com isso que eu tô falando agora, isso não é legal. Eu já passei por esse tipo de situação. Às vezes você não foi invalidado, a pessoa não reclamou de nada, mas você não está recebendo validação na quantidade que você gostaria, no tempo que você gostaria, né? No time ali que você acha que seria ideal. E aí você começa a ficar inseguro, mesmo quando você não é invalidado, porque você não está recebendo uma validação. E aí entra muito em conflito com a questão da identidade que a Dani falou. Porque assim, ninguém precisa ficar te validando também o tempo todo. Legal se alguém chegar e te elogiar, mas as pessoas têm as próprias vidas dela. Todo mundo no final do dia, quando deitar no travesseiro, eu acho que a gente também precisa se colocar numa posição de eu sou legal, sou importante, mas eu não sou tão importante na vida das pessoas a ponto de quando elas deitarem no travesseiro, elas estarem lembrando do meu podcast. Que ela pode até te invalidar ali naquele momento, mas na hora que ela for dormir, ela não vai lembrar disso. Então, a gente também tem que se colocar ali no nosso quadrado e falar, cara, eu não preciso da validação dos outros o tempo todo. E aí, quando eu falei que eu passei por isso, é porque eu ficava esperando o tempo todo alguém falar, nossa, isso tá legal, isso é bacana, isso tá bem feito. E as pessoas não vão fazer isso, porque elas têm as próprias vidas, e não é porque elas estavam achando que o que eu estava fazendo não estava legal. Isso nem passava na cabeça delas. Mas eu ficava insegura pelo simples fato de não receber validação na hora e no momento ali que eu gostaria. E isso é uma falta de identidade muito grande. A Dani falou da falta de identidade, meio que passou um filme na minha cabeça. Depois que eu tive pós-parto, já falei aqui de alguns momentos do meu pós-parto, né, depressão pós-parto e tudo mais. E eu ouvia as pessoas falando dessa questão de identidade, eu falava, meu Deus, mas o que é isso? Eu sei quem eu sou a Tamires. Mas você não está completamente empoderada. Eu ficava anotando o que é a identidade, eu escrevia, eu fazia devocional. E eu falava, meu Deus, que negócio é esse de identidade? Será que eu não tenho identidade? Não tinha uma identidade validada. É claro que a gente tem uma identidade, mas quando você não está vestido de você mesmo, né? Você não está empoderado, e esse tipo de coisa te afeta. Então é muito importante a gente ter esse reencontro com a gente mesmo, se gostar, se amar, gostar da nossa companhia. Então, terapia ajuda, o que a gente traz aqui no podcast, né, esses momentos de reflexão ajudam. E aí você precisa se autoavaliar. Será que eu estou esperando validação demais? Será que isso está me paralisando, né, me impedindo de avançar? Às vezes você nem está sendo invalidado, você só não está sendo validado o tanto quanto você gostaria. E só isso já é um fato para te parar, né? Eu acho que se você busca validação, no geral, você precisa entender por que você quer isso. Porque a verdade é que você vai ser muito pouco validado, a menos que você tenha algo a oferecer aos outros, que as pessoas dependam de você a ponto de ficar toda hora te bajulando. E aí já é babação de ovo, né? É esse termo que eu queria falar. Eu falei bajulando para não falar baba-ovo logo, mas vamos sempre, isso, né? Vamos ser claras. Então, assim, por que você quer isso? É isso que você precisa entender. O que isso muda no seu dia? Alguém chegar e falar, nossa, você é um máximo, você tá arrasando. Coloca quanto na minha conta? Nada. Então, assim, aquilo só massageia meu ego, mas por que o meu ego precisa disso, né? Se alimenta disso. Então, assim, eu acho que é bacana quando você faz algo legal, alguém diz assim, pô, obrigado, você fez uma coisa legal. Mas o tempo todo alguém vai te falar que você... E se a pessoa não reconhecer também, paciência, né? Paciência. Então, assim, uma das coisas, né, voltando ali na infância mais um pouquinho, a Tami falou das crianças, as minhas filhas têm 5 anos, né?
E elas estão começando a se interessar muito por maquiagem. Que, enfim, é um conflito isso, porque às vezes elas saem maquiadas e aí as mães vêm me falar, você sabe o que é disruptor endócrino? Aí começa aquela palestra sobre disruptor endócrino. Eu sei o que é. Quem não sabe dá uma gugada aí. Que diz que acelera aí a puberdade das meninas, esses cosméticos que não são feitos para crianças, né? Eles utilizarem esmalte, maquiagem, tudo mais, mas enfim, a gente sabe tudo isso. Mas o interesse surge e não tem muito o que fazer e não existe maquiagens veganas para o infantil. Aí você vai me dizer, mas Boticário, Natura, algumas marcas já se posicionam como veganas, mas veja bem, não é direcionado para criança. Uhum. É para não fazer mal para a nossa pele adulta, é uma maquiagem adulta, para diminuir o número, vamos dizer assim, o poder de alergia, né? Ser menos alergênica, acho que é essa palavra. Contém menos químicos, né? Mais coisas naturais, enfim. E elas estão nessa fase dos 5 anos e hoje em dia a gente tem muito palestrante aí solto no mundo. E toda vez que elas saem maquiadas, alguém vem me falar que elas não deveriam estar maquiadas e blá blá blá. E eu sei disso, eu gostaria muito que elas não se maquiassem, mas elas me veem maquiar e é difícil. Veja, um contrassenso. Eu falar assim, você não pode maquiar porque faz muito mal a maquiagem. Eu passando um monte na minha cara. Não, é que a mamãe é adulta, a mamãe pode. Então a gente, ao invés de mostrar esse contrassenso, eu prefiro fazer uma negociação. Filha, você só pode no final de semana. Se você for numa festinha, você pode. Então, elas já sabem que no dia de aula, não pode. Não pode. Hoje elas foram porque era dia de fantasia, então elas sabem que tem essas exceções. Porque eu falo que a escola não deixa, que eu recebo uma bronca se elas forem maquiadas. Não é verdade, mas eu falo isso. Ok. E aí, qual que é a história da maquiagem? Elas não sabem se maquiar e elas pintam a cara parecendo um palhaço, às vezes. E elas vêm e eu quase levo um susto e falo assim, mãe, tô bonita? Aí, o que você vai falar? A verdade, filha, tá um pouco excessivo. Eu falo isso com carinho aqui em casa ou eu deixo elas saírem e uma amiga chincalhar elas na rua? Fala, meu Deus, tá parecendo uma palhaça. Você não tem mãe não pra te avisar? Você não tem mãe pra te avisar disso, não? Então, o que acontece? Eu comecei a falar assim, filha, toma cuidado, né? E eu via que elas não tomavam cuidado, porque elas acham super divertido, tacava blush na cara e saía vermelha, parecendo que se queimou. Daí eu falei, tá, eu vou ter que falar a história do palhaço pra elas, sem ofender. Então eu falei, filha, existe um equilíbrio entre estar maquiada e estar vestida de palhaço. Vou ter que dar essa realidade. Tem coisas que a gente tem que trazer ou alguém vai trazer sem amor. Né? A gente traz com amor ou alguém vai fazer sem amor. Então, precisa ter um equilíbrio. Não pode passar muito, senão você não vai ficar maquiada. Você vai virar um personagem. Né? E hoje elas entendem. Se elas falam pra mim, tá demais? Eu falo, não, tá bom. Se tá demais, eu falo, tá, filha, pega lá um lencinho e tira um pouco aí do excesso. Elas já sabem, elas pegam um lencinho delas mesmas e tira. Mas o que eu quero dizer com isso? Elas também se maqueiam porque elas acham que na maquiagem tem uma certa aprovação. Aí as pessoas olham quando gostam e quando não vê muito problema em elas estarem maquiadas e falam, vocês estão lindas. Meu Deus, elas pintaram o olho. Se elas saírem maquiadas e ninguém falar nada, vai ser uma coisa assim, nossa, ninguém percebeu, né? Igual você falou que se ninguém fala da roupa do Miguel, ele fica, olha eu. E elas também. E ele começa até a tossir no elevador. Se a gente entra no elevador e ele tá arrumadinho e tal, e a pessoa não olha pra ele, começa... tipo, pra ver se alguém olha. Eu já percebi, né? Então, assim... a gente busca a validação desde sempre. E isso é muito importante no desenvolvimento enquanto sociedade, que a gente busca essa validação para que a gente se adeque à sociedade. Para que a gente perceba, olha, as pessoas usam roupas, então eu também tenho que usar. Eu não posso ficar pelada no meio de um shopping, porque ninguém faz isso. A gente vai se adequando às normas de convivência, né? Quando a gente observa e aprende com o outro e também entende o julgamento do outro. Se eu vou tossir, põe assim a mão, porque senão você vai mandar tosse em todo mundo. São coisas que a gente vai ensinando, falando, olha, filho, você tem que fazer assim, porque senão seu comportamento não vai ser aceito pelos outros. Exato. Senão ninguém vai querer estar perto de você. Se você vai na festinha vestida com a roupa que é da personagem principal, no outro ano ela não te chama para aniversário. E você fere uma pessoa, né? Você machuca uma pessoa
para fazer um gosto que é teu. Aí você começa a se tornar uma Né? pessoa não grata, que as pessoas não querem perto, porque você é espaçoso. Porque você não tem noção de ambiente, não tem percepção de quando você magoa as outras pessoas. Então, a gente já ensina isso para as crianças, a elas olharem o comportamento e se adequarem àquele comportamento. Filho, fala mais baixo. Às vezes eu tô num lugar que elas estão falando alto, numa recepção de médico. Filha, aqui você tá incomodando, as pessoas estão doentes, não estão gostando desse barulho que você tá fazendo. Então, baixa a bola aí, fala mais baixo. Então, assim, a gente se regula pelo outro. O que a gente não pode fazer é se equiparar o tempo todo ao outro. Perfeito. É esse a linha tênue aí que a gente acaba escorregando. Quando a gente sai da empatia no sentido de, você falou, não vou magoar a amiga, né? Pra, putz, tô esperando e não aconteceu, tô muito frustrada. Porque vira uma frustração, né, Dani? E eu acho que tem muito a ver também com, você falou da identidade, mas tem muito a ver também com insegurança, né? Que nem eu falei, dei aquele exemplo de que eu ficava esperando. Isso é insegurança pura, né? Você tá insegura com o que você tá fazendo, então você quer que as pessoas olhem e falem se tá legal, da ótica delas. Porque você mesmo não consegue ter esse... Às vezes a gente se sabota por causa da validação dos outros. Tem tudo aí, viu, galera? Tem tudo aí nos episódios todos, tá? A gente vai pincelar... Síndrome do impostor. Como isso é um outro episódio, esse daqui, a gente já tem detalhadamente cada um desses daí pra vocês maratonarem. Mas até sem sair da infância, eu quero falar de um episódio aqui que aconteceu, que eu vi essa semana rolando na rede ali do TikTok, que eu fiquei muito chocada. Continuando, é só pra gente também, antes de sair da infância e pra vida adulta, que é de uma mãe. Esse vídeo viralizou ali na rede vizinha, então vocês conseguem aí procurar que vocês vão encontrar. Mas é uma mãe contando o dia que a minha filha foi dama de honra no casamento da minha melhor amiga. Na verdade, ela ia levar as alianças. E aí ela super enaltecendo a filha, que foi lá com o cachorrinho, segurou com uma mão só, e ela segurou a onda e levou as alianças até o altar e tudo mais. Aonde tá o problema ali? A filha dela chegou no altar, o cachorrinho saiu, né? Qualquer um que já foi a um casamento sabe que é uma cerimônia formal. Uma cerimônia formal, ela tem todo um ritual para ser feito, né? É um dia único na vida de uma noiva e de um noivo. E a cerimônia é um local muito formal. Embora, né, às vezes tenha ali um certo... uma certa... Pra quebrar o gelo, quebrar né? o gelo, como ali entrou o cachorro e tal, Uhum. mas é um ambiente de formalização, um ambiente formal, existe, Sim. né, todo um ritual, todo um cronograma para ser seguido. E aí a filhinha dela chegou no altar e ela super achando engraçado, olha, eu vou contar uma coisa aqui, mas se você não gosta de crianças, esse vídeo não é para você. Se você convidar uma criança para o seu casamento, você tem que entender que isso pode acontecer. Já tô Porque a minha filha chegou lá no altar e vocês não acreditam, ela não queria sair de lá do altar. E ela ficou lá no altar, no meio dos noivos. Na verdade, ela queria tomar o lugar da noiva, uma criança de 5 anos. E a mãe fazia assim no vídeo, vem, vem. E ela não veio. Qual que era o papel da mãe? Senhor, dá licença, segura aqui meu celular. Filhinha, vem aqui. Ah, vai chorar, faz parte. Tira a criança, leva pra longe, pro barulho não incomodar. E aí, a criança ficou lá, no casamento da amiga. Eu vi que teve, no vídeo, vocês conseguem ver que tem uma hora que a amiga olha assim, tipo, pra ela, meu, você não vai arrancar sua filha daqui? Criança? E ela disse que a amiga amou aquele momento, que se não fosse isso, inclusive não teria foto com a daminha. Essa mesma moça se casou um mês depois, e a filha não ficou no meio dela na hora da cerimônia. Achei esquisitíssimo, né? Porque Também se ela achou tão legal, por que foi legal no casamento da amiga? Então, nesse ponto, a gente tem que se preocupar com a opinião do outro. Porque a gente está desrespeitando um limite ali gigantesco, né? Houve um investimento financeiro, um momento ali que não vai voltar. E uma criança atrapalhou, sim, a cerimônia, porque a mãe achou de bom tom respeitar a vontade da filha, de ficar no meio da noiva e do noivo. Né? Então faz parte a gente ensinar para as crianças que tem certos locais que a gente precisa se preocupar, Se sim. adequar.
com o que os outros estão vendo, falando, que a gente não é o protagonista, que a opinião do outro importa. E esse caso, assim, me chocou muito. E a Dani falando da infância, eu tava aqui lembrando. Então, se vocês estiverem curiosos, entra lá na Rede Vizinha e procura que vocês vão encontrar. Tem um monte de gente fazendo flashes desse momento e dando suas opiniões. Mas é isso, já desde a infância, então, essa mãe tá ensinando pra filha que tá tudo bem. Ela pode ali invadir o momento dos outros. Ela não precisa se preocupar com o que os outros estão pensando, porque ela é uma protagonista, né? Então, ela praticamente podia ter tomado o lugar da noiva ali tranquilamente. Tá tudo bem. Você tá falando isso e eu tô pensando que eu tenho gêmeas, né? Como eu já falei aqui em alguns episódios, quem tá assistindo pela primeira vez não sabe disso, então eu vou repetir aqui. Eu sou mãe de gêmeas, elas têm 5 anos. E até o aniversário deste ano, eu sempre fiz um bolo só para as duas. E eu via antes de ser mãe, aquelas vídeos na internet da criança que apagou a vela da outra e deu uma quebração de pau ali na hora do parabéns, né? Porque a outra foi lá, apagou a vela e uma saiu, pegou no cabelo da outra e deu aquele chabu. Eu achava divertidíssimo. Eu via esses vídeos e falava, ria, achava super engraçado. Com a nossa filha, né? Veja, você que ri aí, cuidado que vai chegar seu dia. E aí, no ano passado, elas fazendo 4 na escola, 4 aninhos, eu mandei um bolo só, uma vela só, e a professora mandou o vídeo pra mim. E a professora falou, olha, deu bem ruim, eu vou te mandar o vídeo, tá? Uma delas assoprou a velhinha, que ela é a mais atirada, assoprou a velhinha antes de terminar a música do parabéns. Eu acendi a vela de novo, mas a outra já não queria mais a vela, porque já era uma vela reacesa. Você estragou o momento, né? Então você não faz mais isso, a professora me falou. Ou você manda 2 velas, ou você não manda vela. Falei, não vou passar por isso novamente. Não vai acontecer de novo. E aí, esse ano eu não fiz uma festa de aniversário, fiz uma coisinha pequenininha, mas eu falei, mesmo uma coisinha pequenininha, vai ter 2 bolos agora. Ah, mas não é uma festa e vai comprar 2 bolos, vou comprar 2 bolos, nem que seja 2 cupcake. Mas cada uma vai ter o seu espaço, o seu bolo, a sua vela. Pra já não cair nessa história de novo. E aí foi muito engraçado, porque daí elas estavam doentes, né? Elas nem assopraram velhinha. Só que mesmo assim, antes de terminar o parabéns, a que gosta de assoprar antes, desceu correndo e assoprou o dela. E quando ela foi assoprar no da outra, eu depois vi, o pessoal, né, me mandou o vídeo do parabéns. Eu tô com ela assim, ó, no parabéns. Eu segurei a boca dela, fiquei segurando, porque mesmo a outra estando doente, desmaiada do lado, eu falei, se ela olhar e ver a irmã soprar a velhinha dela, doente do jeito que tá, ela vai chorar, gritar e fazer uma cena aqui. E aí eu falei, é melhor eu assoprar do que a irmã assoprar a velhinha dela. Mas veja, por que eu tô falando da história da velhinha? Porque o que eu ensino e bato muito na tecla com essa que tá me dando trabalho com isso, no sentido assim, ela gosta muito de assoprar a velhinha. Que ela não pode ir no aniversário dos outros e assoprar a velhinha do aniversariante. Porque às vezes a mãe, por educação, fala, ai, vem todas as crianças aqui. Eu morro de pânico quando eu escuto isso. Vem todas as crianças. Eu sempre falo pra Helena, eu também tenho pânico. Eu falo, você espera aqui na frente filha, da mesa. Você, mãe, mas as outras crianças estão colocando a mão nos doces, porque eles ficam parecendo uns animais, parece que vai ter uma guerra. Parece que vai pegar acabar doce. O mundo. E eu falo, você vai esperar, ainda que você saia sem nenhum doce da mesa, você vai esperar até... Depois que a pessoa fizer, você pode botar a mão. Até este momento você vai esperar. Essa história da Dani foi legal. Eu acho que tem várias lições aí, hein, Dani? Primeiro que você não validou este comportamento. Não. Né, como diferente da outra mãe, que achou lindíssima. A filha tá lá tomando o lugar da noiva. Inclusive falou que se ela não queria passar por isso, que então que não convidasse nenhuma criança pra, né? Praticamente ela disse isso no vídeo. Ou aprova o comportamento dela, ou o problema é você. Nunca vai ser ela. Mas a Dani recebeu um feedback da professora, e é nesse ponto que eu queria chegar, de uma opinião. Não invalidando, mas dando um feedback quase que invalidando, né, aquilo que ela fez e falando, olha, não faça mais isso. E é aí nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem que saber escutar as opiniões, tá? Com muito amor, muita empatia. E entender o que foi aquela situação e por que aquela opinião foi trazida até você. Então, neste caso, a Dani soube escutar com muito amor, muita maestria e falou, não, especialista nisso, tá alguém que bem. trabalha com criança, né? Não farei mais, você está certíssima. Tô vendo aqui com os meus próprios olhos, inclusive, isso não vai mais acontecer. E protegeu
a filha que passou por isso, né, numa próxima situação, para que isso não acontecesse de novo. Então, veja, a gente precisa saber escutar as opiniões também quando essas opiniões não nos validam. Nem sempre a gente vai receber validação, a gente vai receber aplausos. Às vezes a gente vai escutar críticas. Hoje em dia a gente ouve muito falar, para você me criticar, você tem que calçar os meus sapatos. Às vezes a gente vê uma situação acontecendo e a gente consegue ter um olhar crítico para aquilo e falar, você tá vendo isso? Não é legal, não faça isso. E a gente também precisa estar aberto a receber certos tipos de comentários e pensar, faz sentido? Sem rebater a pessoa, sem xingar a pessoa, mandar a pessoa para aquele lugar e pensar, faz sentido? Faz. Então eu vou tomar uma atitude em relação a isso, muito obrigada. Não faz sentido? Muito obrigada. Aí entrou aqui, saiu aqui. Tá? Vida que segue. O que isso não pode fazer? Não fez sentido para tua vida, mas aquilo ficar te remoendo. Aí chega a noite, você não dorme. Chega o dia seguinte, você fica uma semana inteira pensando nisso. Ai, a professora falou isso da vela, meu Deus, e agora? Vão achar que eu sou uma mãe horrível, né? De duas formas. Primeiro que eu não pensei em mandar 2 velas, depois porque eu não eduquei a outra para não soprar a vela antes. Então começa a passar um monte de coisa na cabeça da pessoa e você começa a entrar em parafusos. E aí essa opinião vira algo que você não está sabendo lidar, que é uma invalidação, porque você queria ter recebido muitos aplausos. Parabéns, olha, suas filhas souberam esperar o momento. Ninguém soprou maravilhosa. Elas sopraram juntinhas a vela. Olha, realmente é a primeira vez que eu tô vendo isso funcionar na minha vida. E aí a gente se preocupa tanto com a opinião do outro que isso faz assim um rebuliço dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, do nosso estômago e tudo mais. Ou você come, ou você fica a semana inteira sem comer, sem dormir. E aí isso realmente afeta o seu emocional, a sua vida. Coisas ali na semana que poderiam estar andando, não consegue dar conta de continuar, porque a tua cabeça está pensando numa coisa tão boba que aconteceu ali atrás e que você não soube lidar com aquela crítica, com aquela invalidação do outro, né? Então eu acho que a gente precisa ter muita mente aberta de dizer, cara, somos seres humanos, ninguém aqui é perfeito, eu sei da minha identidade, eu sei quem eu sou como mãe e, poxa, que legal que você me trouxe isso, obrigada, ano que vem realmente eu vou ter uma atitude diferente, né, inclusive até porque tem coisas que a gente às vezes olha e acha realmente engraçado, né? Quando a gente tá do lado, né, da criança que tá aprontando, às vezes a gente olha e acha realmente engraçadinho uma coisa. E quando alguém traz e fala, olha, essa gracinha não é tão engraçada. Aí você pensa, tá, tem um problema que eu não tô enxergando como mãe aí, de repente, né? Porque você vê eles guerreando o dia inteiro em casa e você meio que vai se adaptando também a isso, né? Exato. E às vezes a pessoa que tá de fora, ela vem dar uma opinião, quando ela entende do que ela tá falando, que vale a pena dosar. Então, por exemplo, era uma professora, uma pessoa especializada em criança, como é que eu não vou escutar, né, o que ela tá me trazendo de feedback? Agora, tem opiniões que a pessoa traz que você observa a vida dela e não vê coerência na vida dela, daquilo que ela tá te trazendo como demanda. Isso também é um ponto, tá? É só não pegar. Não é tudo que te jogam, né? Como a gente já disse aqui em outros episódios, não é todo limão que você precisa pegar e fazer limonada. Concordo, isso que a Dani Devolva, fala, não tô afim de tomar limão hoje, leva pra tua casa. Ou tipo, cara, deleta. Obrigada, amiga, tchau. Vou fazer até assim, nunca mais. Tô fazendo agora. Eu vi um meme essa semana que eu me identifiquei tanto, porque eu sou essa pessoa, eu sou melancólica, né? Então eu reflito muito, eu fico muito assim com os meus botões. E eu vi um meme que eu me identifiquei tanto, a moça falou assim, eu sou melancólica e eu sou aquela pessoa que eu tô conversando com uma pessoa que eu fiz amizade agora, e durante a conversa eu já tô pensando, minha filha, pois eu nunca mais quero ver a sua cara na minha frente, eu sou essa pessoa. E assim, que legal, até nunca mais. Eu não concordo muito com uma questão que a gente vê muito sendo disseminada aí, se você não tem filhos, você não tem direito de opinar. Eu não concordo com essa fala. Porque não é que eu não tenho filhos, que eu não tenho senso crítico não tenho de opinião. Convivência em sociedade. Eu acho que a gente pode ter opinião sobre tudo, na vida, inclusive. Eu não gosto muito dessa questão aí que as pessoas fomentam, né? Não é seu lugar de fala, você não é mãe? Ué,
não sou mãe, mas eu posso ter opinião, posso ser uma pessoa estudada. Eu não uso droga e acho droga ruim. E falo pra todo Não mundo, é? não use droga. Droga E eu destrói nunca a usei, vida. inclusive. Nunca destruí minha vida mas eu Não é? dou essa Pode ser que seja uma opinião. pedagoga, uma neuropedagoga, enfim, ou pode ser que eu simplesmente tenha uma opinião sobre aquele assunto. Sim. O que a gente não pode é sair dando opinião de forma sem pensar, né? Você quer dar uma opinião? Ô Dani, eu vi que você comprou ali um bolo para as meninas, dá uma olhadinha o ano que vem, tadinha. A outra ficou tão chateada, né? Que a outra soprou a vela dela e tudo mais. Qual o problema de você dar essa opinião? Mas a gente precisa avaliar esse ponto que a Dani falou, e aí sim eu concordo muito, que é como que essa opinião, como que essa crítica chegou para você. E quem é que tá falando? Porque às vezes é uma crítica disfarçada. Uhum. E aí você tá esperando tanto validação, e é uma crítica que não é uma crítica, vamos dizer assim, construtiva. É uma crítica para te paralisar. Uhum. É uma invalidação para te paralisar. E você cai assim, que nem um patinho ali naquela seta inflamada dentro da sua mente, do seu coração. E aí a gente precisa também ter muito senso de olhar para a vida do outro e falar, cara, essa pessoa tá falando isso sobre mim, isso sobre a minha família, ela nunca tem nada de bom para me dizer. É só crítica. O que essa pessoa construiu ao longo da vida dela? Que tipo de família ela construiu? O que eu admiro nessa pessoa? Porque às vezes é uma pessoa que se admira ali zero. Você fala, cara, se eu pudesse não parecer com alguém nessa vida, seria você, minha querida. Então, você precisa tomar cuidado com esse tipo de opinião. E aí também se afastar, né? Não precisa ficar ouvindo também toda hora. Que a gente falou aqui, escuta e deleta, mas você não vai ficar escutando toda hora opinião de gente que não tem necessidade. Afasta. Melhor alternativa ali para se tomar, mas isso não pode entrar como uma seta inflamada na tua mente, no teu coração. Você precisa ter esse senso crítico. Por muitas vezes eu já caí nesse tipo de coisa. Vem. E depois pensando ali, raciocinando, até outras pessoas me falando, mas cara, você tá dando ouvido para isso? Né? Então a gente precisa ter esse senso crítico também. A gente já falou aqui em alguns episódios, eu vou voltar um pouco nesse tema, né? Até me falou um pouco da maternidade, do pós, né? Que a gente tem uma bagunça aí na identidade, né? No senso de identidade. E esses dias eu tava vendo um vídeo de um rapaz que eu sigo no Instagram, Gilmar, alguma coisa. Ele sempre faz uns vídeos que ele tá dançando de óculos escuros e vai aparecendo os textos, né? Não sei se você já viu ele. Acho que não. E até a nossa página acompanha ele lá, eu gosto dos vídeos dele, porque é sempre um homem tratando, veja, tem essa de, você é homem, você não tem lugar de fala na minha vida. É um homem exaltando as mulheres. Uhum. Então eu acho assim o máximo tudo que ele posta. E ele fez uma dessa brincadeira aí, que ele tá dançando e vai aparecendo os textos, e é sempre a mesma música, eu acho muito engraçado como ele prende usando a mesma música, a mesma técnica, só que ele tá com outra roupa, nananã, e os textos são sempre reflexivos e diferentes, né? E eu tava vendo um falando sobre uma crítica, falando assim, minha mulher mudou muito depois que virou mãe, tá chata, nananã, sabe assim, uma opinião que ele deve ter recebido de um homem, uma questão, dizendo que a mulher, depois que virou mãe, se transformou. E aí vem as caixinhas, né? Enquanto ele tá dançando ali, fala... Ela leva 6 meses para recuperar, para cicatrizar tudo por dentro. 1 ano para os hormônios se reequilibrarem. 5 anos para ela se ver de novo quem ela era antes. 5 anos, quer dizer, eu tô nessa fase agora, né? Que as minhas têm 5, acabei de falar que fizeram 5. Que é quando você começa a olhar para você de novo e falar, ufa, eu vou começar a olhar para mim. Porque até então você fica só em função daquele serzinho pequenininho ali, galgar todas as fases ali da primeira infância e da primeira fase, né? Aprender a comer, aprender a falar, aprender a desengasgar, aprender não sei o quê, aprender a ir no banheiro, aprender a limpar, aprender... É tanta coisa que você ensinar para uma pessoinha que vem em branco, que você não tem realmente tempo para pensar o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer, eu tenho um projeto meu que eu quero investir, isso parece bobagem. Então, realmente tem essa questão que a Tami falou, da perda da identidade quando você vira mãe. Mas também uma outra questão que eu trouxe aqui, que em algum episódio que eu já não lembro mais, que eu falei que eu dei uma virada com a maternidade, né? Que a maternidade me fez dar essa virada de chave, que é essa de não me ocupar tanto das opiniões dos outros. Porque se tem um ser criticado é a mãe. Uhum.
E por outras mães, tá? Aquela que não quer Geralmente. ser mãe é brutalmente criticada por não querer ser mãe, não querer ter um filho. Uhum. E aquela que decide ter um filho e vira mãe, ela vai tomar uma enxurrada de crítica, porque a maternidade toda dela vai ser avaliada por especialistas que criaria o filho dela melhor do que ela. Todo mundo criaria o filho do outro melhor do que criou o seu próprio. Porque veja, o que a gente falou aqui? Quando você vai olhar para aquela pessoa que está criticando você nem vê essa prática na vida dela que ela está te aconselhando. E ela sempre tem um excelente conselho para sua vida. Uhum. Então, a questão da opinião, eu acho que ela passa muito da intimidade e do quanto aquela pessoa te conhece. Se ela tem a liberdade de avançar e te dar essa opinião. Outra coisa que a gente tem que avaliar é se a pessoa que está dando a opinião, ela sempre tem opiniões ácidas ou se não. Porque, por exemplo, eu e a Tami, se a gente der uma opinião na vida das outras, primeiro a gente se elogia e torce uma pela outra. Então, se eu vou dar uma opinião pra Tami, ela não vai estar armada, porque a gente também se elogia, também reafirma uma outra. Então, a opinião não vai estar armada. Agora, a pessoa ela sempre vem com uma questão ácida pra você, ela nunca te falou, meu, tô gostando muito do que você tá fazendo. É sempre assim, ai, posso Mas te dar você já um toque? pensou em fazer também, você já testou esse formato? É. Né? É sempre assim, posso te dar um toque? Posso te falar uma coisa que eu observei? Mas é sempre crítica. A gente percebe, né? Você percebe essa pessoa que ela nunca te trouxe nada de bom. É sempre problemas que ela te traz, ela não traz soluções. Porque é diferente de uma pessoa falar assim, olha, isso aqui tá assim, mas olha, eu posso te ajudar, eu conheço quem pode. Ela já vem com a solução? Agora tem aquela pessoa que ela é sempre a crítica, a professorinha da história, aí sinal de alerta ligado quando ela chega. E assim, outra coisa que a gente tem que pensar é que muito daquilo que os outros trazem, não sempre, mas muito, é sobre a pessoa. Fala assim, ai, pra que você tá se expondo agora na internet? Veja, ela tem esse desejo gritante de fazer o mesmo, mas ela não tem coragem. Então, ela não quer que você faça. Então, ela acha que você tá passando ridículo. Que tá na hora de parar, já chega. Então, eu tô dando esse exemplo porque a gente tá na internet e aí faz sentido pra gente falar sobre isso, né? Mas tem outras possibilidades que eu poderia dar aqui, né? Então, sabe a doutora Andrea Belmonte, ela, que é psicanalista, né? Ela faz uma analogia sobre a questão do caranguejo, que eu acho que eu trouxe em algum episódio, mas eu vou contar pra vocês que estão nesse também. Que ela diz assim, que um dia ela tava aí viajando com o pai dela, alguém, não lembro quem, e ela observou que o cara que tava pegando caranguejo colocava muito caranguejo num balde só. E o balde já tava cheio e nenhum caranguejo pulava pra fora. Eles estavam vivos lá no balde e ninguém pulava. E aí ela falou assim, gente, mas como que esses caranguejos não saem daí? E aí ele falou assim, observe o caranguejo. Aquele que tá dentro do balde não deixa o outro sair. Então, na verdade, eles não saem do balde porque um fica puxando o outro de volta pra dentro. E aí eu nunca tinha visto caranguejo vivo na minha vida. E aí, um tempo atrás, a gente foi pra praia esse ano, acho que no começo desse ano. E a gente foi numa praia que a gente sempre já tinha ido outras vezes, mas dessa vez aconteceu um negócio, o mangue encheu por causa das chuvas, os caranguejos invadiram aquela praia que a gente sempre ia. E não dava pra entrar no mar, e a gente ficou ali, né, com as crianças, aquele mico, tipo, vamos mudar de praia, vamos... Mas até a gente decidir o que ia fazer da vida, a gente ficou 1 hora ali parado, vendo aquele monte de caranguejo. E as meninas queriam ver caranguejo, a gente colocou no baldinho delas de areia um caranguejo grandão, pra elas ficar olhando. Mãe, pega outro. O balde realmente pequenininho, um balde de areia, né, de infantil. E eu fiquei observando e veio essa mensagem da doutora Andrea na minha cabeça, eu fiquei pensando, não é verdade? Que eles não fogem. Um puxa o outro para baixo, mesmo estando aqui na bordinha, um caranguejão grandão não consegue pular, porque o outro vem e puxa. Então, veja, a pessoa que não consegue dar um passo na vida dela, não consegue mudar, não vira essa chave que a gente sempre fala aqui, existe um momento em que a gente precisa virar essa chave. Todo mundo tem uma chave para virar em alguma área da vida que está paralisada por algum motivo, algum sonho que agora já passou, vai ser ridículo se eu fizer, né? Então, assim, todo mundo tem uma chave a ser virada, mas às vezes a gente não vira essa chave justamente por causa da
opinião dos outros. Isso é muito verdade. Tem um livro que eu li que chama Comunicação Não Violenta. E esse livro é muito bom, inclusive acho que todo mundo precisa ler esse livro, principalmente se você faz parte do mundo corporativo, se você tem funcionários aí para lidar. Porque esse livro ele fala que a gente pode dizer tudo, mas depende da forma como a gente diz. Então, a gente pode ter opinião sobre as coisas, a gente pode dizer algo, mas é como a Dani falou, se é uma opinião inflamada, e até se autoavaliar, será que eu tô dando essa opinião porque é algo que mexe comigo? Eu tenho uma vizinha, que eu não sei o nome dela, inclusive, mas ela cansou de encontrar comigo no elevador com as 2 crianças, e mala, e brinquedo, e coisa. Toda bonita, toda muito bem arrumada, um pouco mais velha, acho que bem mais velha do que eu, mas muito bonita. E me olhava assim com uma cara, eu não sei descrever assim, se é pena, se é... O que que era? Nossa, 2 crianças, Deus me livre. Deus me livre. E assim, isso, a primeira vez, eu fiquei até surpresa. Sabe quando você toma um susto? Meu Deus, 2 crianças, nossa, que loucura. Tipo, me vendo com aquele monte de coisa. E na primeira vez eu tomei um susto, assim, porque eu falei, gente, que loucura, né? A pessoa ter coragem de entrar e me dizer uma coisa dessa dos meus filhos. Jamais, de filho de ninguém, inclusive, né? E aquilo aconteceu uma vez. Na segunda vez eu falei, puxa, eu por mim teria mais, porque essa é a verdade, inclusive, tá aqui, galera. Se eu ganhar 1 milhão de hoje para amanhã, inclusive, vocês me verão grávida o ano que vem, este ano ainda. Então, quem quer ver alguém barriguda que torça pra, né, eu ganhar na loteria. Podcast. E aí eu falei, nossa, eu até teria mais. Ai, Deus me livre, nossa, agora... E ela com o petzinho dela. Não tenho problemas com mãe de pet, acho muito legal. Se quer ser mãe de pet, né, seja, não tem problema algum. Mas a gente não pode comparar. Eu também sou e fui mãe de pet, tá? Não dá pra gente comparar o que é ser mãe de um bichinho e ser mãe de um ser humano. Exato. Mas, enfim, a gente pode trazer isso numa outra pauta. E aí, ela... Nossa, que horror! Tipo, não que horror, mas assim, olhava pra mim como se eu estivesse muito acabada, me demonizando ali, porque tinham crianças e tal. E eu falei pra ela, eu falei, olha, eu teria 10 crianças, mas eu nunca mais quero ser mãe de pet. Por quê? Eu não posso ir com meu pet pra todo lugar, porque ele é um pet, né? É diferente você criar um ser humano de um cachorrinho, falei pra ela. Falei com muito amor, como não falei brigando, nada. Eu falei, olha, eu seria mãe de mais 10, mas eu não seria mãe de um petzinho mais. Eu já fui mãe de pet e pra mim não tem comparação. Eu devolvi o constrangimento, na verdade, tá? Então, ela se sentiu à vontade pra dizer várias vezes a opinião dela a respeito de eu ser mãe de 2 crianças, eu também devolvi o constrangimento. Não foi com raiva, foi com muita tranquilidade, inclusive. E ela nunca mais me falou aquilo. Eu vi que ela ficou muito surpresa, né, com o que eu respondi. E ela nunca mais me falou. Já encontrei outras vezes e tudo tranquilo. Acabou o constrangimento, né, o show, a torta de climão. Mas aí, quando a Dani falou assim, a gente tem que avaliar se a outra pessoa não está te dizendo aquilo porque é algo que falta nela. Eu lembrei desse caso, porque eu pensei, cara, eu poderia continuar escutando aquilo e falar, putz, coitada, né? Deixa pra lá, a moça tem algum problema com isso, né? Com essa falta, enfim. Mas eu, naquele momento, decidi devolver, porque já tinha acontecido algumas vezes, achei desnecessário, inclusive outras pessoas já no elevador já tinham presenciado, não sei nem se prestaram atenção ou não. Mas a gente tem que prestar muito atenção na vida de quem tá trazendo isso pra gente e do como essa pessoa tá trazendo pra gente. Por isso que eu falei, a gente pode dizer tudo, mas não de qualquer forma. E ela não tinha qualquer intimidade comigo, ninguém tava destruindo o elevador, né, pra dizer, demonizar, nossa, quero nunca mais ver crianças na minha frente. Então a gente tem que fazer essa avaliação, né, da situação, o que tá acontecendo, quem é. E isso não te abalar, porque você tem que continuar vivendo a tua vida, porque ela vai chegar na casa dela e tá tudo bem, ela, né, simplesmente soltou ali, vomitou o que ela tinha de incômodo com ela mesma, e aquilo também não me incomodou, também, quando eu achei que tinha que devolver o constrangimento, devolvi, e vida que segue. Então eu acho que a gente precisa, mas nem sempre foi assim, tá? Já tiveram muitos momentos em que eu recebi críticas e aquilo realmente me abalou profundamente, por dias, por semanas, né? E a gente precisa saber, cara, isso vem de uma pessoa, nada a ver, vou seguir minha vida. Se acontecer de novo e você achar que precisa devolver o constrangimento, devolva,
mais segura de que devolvi, tá tudo certo, tchau, se vê de novo, cumprimentar e tá tudo bem. Porque a vida não pode paralisar, a sua vida não pode paralisar por conta da opinião dos outros, e nem você pode ficar parada esperando. Ai, será que eu vou continuar com esse podcast? Porque eu não recebi um elogio essa semana que os nossos temas estão muito bons, né? Se ninguém curtir, pra gente é indiferente. Não indiferente, gente, pelo amor de Deus. Eu quero dizer, a gente quer que curta, tá? É muito bom, a gente ama. Eu digo indiferente no sentido de vamos continuar com ou sem fazendo da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Então é isso que eu falo, a validação, a falta de validação ou a invalidação não pode te paralisar, não pode te parar a ponto de você não conseguir prosseguir ali com a tua vida, ou vou pausar esse projeto até alguém dizer assim que tá sentindo muito a nossa falta no YouTube ou nas redes sociais, né? Isso não tem nem por que acontecer, cada um tá seguindo aí com a sua própria vida, ninguém precisa se preocupar com o outro a ponto de, putz, preciso ligar pra Dani que não teve episódio essa semana pra saber o que tá acontecendo. Pois é, mas hoje a gente já tem esse privilégio de acontecer isso, se a gente sumir. É legal, né? Mas o que eu quero dizer é, não pare. Mas eu gostei que a Tami entrou nessa parte aí do digital, porque é muito importante quando ela fala, né? A gente vai seguir fazendo, né? Claro que a gente precisa, para o algoritmo de todas as plataformas entregar o nosso conteúdo, a gente precisa de interação, de comentário, de coraçãozinho, de curtida. Aqui no YouTube é joinha. Então, quando a gente fala, toca o sininho, dá, né, não é porque eu e a Tami não vai dormir à noite se vocês não tocarem o sininho. Mas é porque a plataforma não vai entregar o nosso conteúdo para outras pessoas, vai ficar só as mesmas consumindo. O que pra gente não chega a ser um grande problema. Porque a gente já tem um feedback muito bom dessas pessoas que hoje já assistem. Sim. Mas é claro, isso aqui é um trabalho, a gente quer que ele cresça. Né? Até porque a gente acredita que a informação que a gente traz aqui ajuda muitas pessoas. A gente recebe feedback dessas poucas que hoje consomem o que a gente faz, já muito bom. Puxa vida, né? Isso mexeu comigo. Eu tô mudando desde que eu tô assistindo. A gente já está recebendo esse feedback. A gente comentou aqui em um episódio que... Ai, o que eu ia falar? Esqueci. Eu e meus brancos no meio do podcast. Mas, assim, a gente já comentou, assim, que quando a gente recebeu esse chamado, vamos dizer assim, foi uma coisa que queimou no meu coração e no da Tami para fazer o podcast, a gente não tinha um número para alcançar. A gente tinha um chamado para fazer, mas nenhuma promessa de algum número específico para ser atingido. Então, os números, a gente sempre tem que estar em mente. Eu acho que esse tema passa muito nessa questão. Agora eu tô falando com a galera toda que tá começando no digital, tá? Fica aí com a gente para acompanhar o que eu vou falar agora, porque tem muito a ver com a gente, todos nós que estamos começando no digital. Essa questão de agradar o algoritmo pode levar a gente para um lugar onde a gente deixa de ser nós mesmos. Então, se você faz um videozinho engraçado e aquilo viraliza, aquilo bomba, você entende que você tem que sempre seguir aquilo. Ah, então é isso que o algoritmo quer. Eu sempre tenho que seguir esse pique de vídeo. E aí você deixa de fazer o que você quer fazer para agradar quem? O algoritmo. Para agradar a plataforma. E ela sempre vai querer que você faça algo, né, nesse sentido, que traga pessoas, talvez não pelo conteúdo, mas pela graça, pelo divertimento. Então, quando a gente entrou na categoria podcast, a gente sempre ouviu assim, é a categoria mais difícil de viralizar. Porque são vídeos longos, densos, né? O conteúdo é mais pesado, você concorre com gente famosa que faz isso, então às vezes a pessoa, em vez de escutar eu e a Tami falar, quer escutar a Tayla, não sei. Tayla. Enfim, quer escutar a Thaís Versosa fazendo podcast de mães, quer escutar nomes mais conhecidos do que eu e a Tamires. E isso é ok, gente, tá bem. Então, por que eu tô falando com a galera que tá começando no digital? Não se perca com essa questão da opinião dos outros. Eu acho que é muito fácil isso no digital. E uma questão também é a gente deixar de viver o momento presente que a gente tá vivendo, um passeio, umas férias, agora a galera que vai pras férias, com essa necessidade de postar. Com essa coisa que eu preciso postar, eu preciso entregar 2, 3, 10 vídeos.
Veja, você tem ali uma meta, você que está começando no digital de vídeo, mas cuidado para não deixar a sua vida pessoal pendente por causa disso. Eu até estava vendo um corte antes de começar aqui, de manhã, a hora que eu acordei, eu estava dando uma zapeada ali no celular, e eu vi um corte daquela moça, a Luísa Sonza, né? Acho que falando que o casamento dela com o Whindersson Nunes acabou, né? E uma das questões, né, que ela apresenta ali, que ela na matéria, tá, gente? Eu não sei se é isso. Eu tava vendo um vídeo falando isso. Que ela gosta muito dele e tudo, mas que ela foi maturidade, os dois muito novinhos, né, juntos, e que a opinião dos outros, por isso que eu tô trazendo o caso deles aqui, a opinião dos outros colaborou muito para que o casamento acabasse. Porque as pessoas no começo falavam que ela estava se aproveitando dele, que ela estava aproveitando da fama dele, e que ela não amava ele, ela estava aproveitando da fama dele. Aí ela começou a cantar e ficar famosa. Ou tão famosa quanto ele, ou mais, não sei como foi isso. Mas aí as pessoas começaram a falar que provavelmente então ele estava sendo traído, agora que ela era mais do que ele, ou estava no mesmo nível que ele. Olha que loucura, primeiro ela estava abusando dele, depois ela estava passando ele para trás. Ó que maluquice, né? Então, a opinião dos outros nesse caso, pelo que eu tava vendo ali do corte dela falando, destruiu um casamento. Então, olha como é sério essa questão de até onde a gente leva a opinião dos outros. Até que grau da nossa vida a gente dá importância para o que os outros pensam, para o que os outros estão falando, né? A gente tá aqui falando, às vezes a gente expõe questões nossas, fala dos filhos. Isso está muito bem conversado na nossa casa, que vai acontecer, porque a gente está falando de vida real, não tem como a nossa vida não virar pauta em algum momento. É claro que a gente tenta tomar cuidado com a intimidade, né, das pessoas envolvidas no que a gente traz e tudo mais, mas é inevitável a vida real acontecer, então isso vai surgir aqui, né? Então, a grande mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês hoje é a seguinte: a opinião dos outros, ela é importante, não tem como você ser um ser egoísta, que não ouve ninguém, que só faz o que dá na sua telha, que quer se vestir diferentex porque você é assim, então é black tie a festa, você vai parecendo um palhaço, ou vestido achar mesmo que as de palhaço. pessoas, quando você chegar lá, as pessoas têm que achar você bonito. Então, esteja preparado, se você tem tanta autoconfiança para isso, esteja preparado para que as pessoas achem feio, ou tipo, simplesmente não emitam opiniões sobre isso. Né? Sim. Então, assim, eu acho que quando essa questão de eu não tô nem aí pra opinião dos outros, é uma questão de quem não quer se adequar. O Peter Pan lá. Vai lá no episódio de Peter Pan. Então, não quer crescer, não quer se adequar, não quer, né, entender que a vida é feita de parcerias, que a gente tá em sociedade, a gente precisa ter algumas regrinhas aí de convivência estabelecidas a ser seguida. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem no assunto, né? E também que vocês não não ficassem paralisados dependendo da opinião alheia. Deixando de fazer coisas porque você não é validado. Exato. Quando a gente virar uma chavinha na nossa mente e entender que as pessoas genuinamente não estão nem aí pro que você está fazendo, mesmo que elas emitam alguma opinião, isso não está afetando a vida delas, né? A gente também não se dar um grau de importância a ponto de achar que a nossa vida está pesando tanto assim na vida do outro. Quando a gente vira essa chave, a gente consegue ter mais autoconfiança do que a gente está fazendo, sem ficar esperando que o outro me valide, venha aqui elogiar, ou me preocupar com a invalidação do outro, com a opinião do outro. Então, quando a gente vira essa chave, a gente tem realmente o empoderamento de identidade e fala, meu, daqui 20 anos, se nada disso der certo, legal, vou contar para os meus netinhos que eu fazia um podcast no YouTube. Exato. Eles vão assistir, vão ver mais jovenzinha, nem tanto. Que a minha imagem vai ficar aqui, né? Para quem quiser assistir. E, enfim, são histórias para contar, e são experiências criadas, e daqui 20 anos essas pessoas não vão lembrar, mas eu vou lembrar. Os meus filhos vão lembrar, os meus netos vão poder ser lembrados disso. Então, aí, quando essa chave vira para você, você para de se preocupar
com o que os outros estão pensando, falando, validando ou criticando, isso deixa de fazer sentido para a sua vida. E se for uma crítica construtiva, esteja de coração aberto para receber, pronto para ouvir. Se não fizer sentido para a tua vida, simplesmente deleta. E eu vou repetir aqui para finalizar o nome desse episódio, porque eu quero que vocês percebam a diferença do nome. O nome do episódio não é porque a opinião dos outros importa. A gente não tá falando de importância de opinião. A gente tá falando de peso. Porque a opinião dos outros pesa tanto. É esse o nome do episódio. Então, se a opinião dos outros vira um peso que te paralisa, vira uma âncora na sua vida, que te põe num lugar que você não consegue mais sair, é um problema. Corre atrás disso. Exatamente. Tá bom? Para quem chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, encaminha, porque esse assunto com certeza cabe na vida de todo mundo aí. Então nos ajude a engajar esse canal e a crescer a nossa comunidade aqui. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Beijo, tchau. até o próximo.